Ele começou a falar que ali quem mandava era ele, entendeu? E eu acho que eu esqueci de falar que esse meu amigo, ele morava, tipo, meio que na favela, mas não era lá dentro da favela. Era, tipo, no começo da favela, entendeu? E era onde ele morava também. Só que ele tinha mais de uma casa. Aquela casa ali era a casa dele própria. Mas ele tinha outras casas que era dele também, que era de aluguel, lá dentro da favela. E era onde ele mais ficava, entendeu? Ou seja, ele me levou pra ali pra ele não me levar pra dentro da favela. Quando ele começou a me explicar, eu comecei a entender. Eu falei assim, então você manda em alguma coisa aqui? Por isso que aquele dia você teve o poder de acabar com a festa? Aí ele falou, isso, não é que eu mando, mas é porque tem que ter disciplina na quebrada. E aí eu vou tentando ajudar. Aí eu falei assim, mas você deve alguma coisa e tal? Ele falou assim, a gente não tem nada lá, né? Vocês estão entendendo? Não tem nada lá devendo, mas a gente deve aqui, entendeu? Aí eu fiquei tipo, mano, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Aí, gente, eu simplesmente virei pra ele e falei assim, meu pai é policial. Gente, nessa hora ele falou, quê? Não, gata, você tá zoando, né? Aí eu falei assim, não. E o pai da minha amiga que tava aqui também é. Aí ele, não, você tá brincando. Aí eu falei assim, eu tô chocada. Aí ele falou, eu tô chocado. Aí ele, pelo amor de Deus, hein, gata, você guarda segredo. Aí eu falei, não, fica tranquilo. Aí ele falou assim, gata, eu tô, tipo, amarradão em você e tal. Mas como que a gente vai continuar ficando? Eu falei, a gente não vai continuar ficando. Aí ele falou assim, mano, você é louco. Que BO, mano. Por que você não me falou antes? Aí eu falei assim, pra que eu ia chegar em você e falar, meu pai é policial? Aí ele falou, nossa, gata, que BO. Só sabia falar isso. Que BO, que BO, que BO. Aí eu falei assim, mano, eu quero ir embora. Quero ir pra minha casa. Ele, não, você é louco, vamos conversar, que não sei o que, eu tô gostando de você, tô amarradão. Aí eu falei assim, que gostando de mim, a gente ficou só 2 vezes, só que eu também tava gostando dele, né, gente? Por quê? Porque esse tempo que meu pai começou a trabalhar à noite, ele passava a noite todinha na ligação comigo conversando. Aí eu comecei a explicar, em que horário você faz esse escorre, que você passava a noite todinha comigo na ligação. Aí ele começou a falar assim, gata, não vou te falar mais detalhe não, entendeu? É melhor você nem saber de muita coisa, pra sua segurança, pra minha também, entendeu? Mas eu não quero parar de ficar com você. Aí eu falei assim, mano, mas se meu pai descobre, eu e você toma no... Amiga, vou contar o final da história, tá? O próximo vídeo é o final da história. E se prepara pra chorar. Enfim, gente, ele veio e falou que não queria parar de ficar comigo. E nisso, eu e ele entrou em um acordo que a gente não ia ficar na frente de ninguém. E sim, eu continuei ficando com ele, mesmo sabendo. Eu e ele entrou em um acordo que a gente não ia ficar na frente de ninguém, que eu não ia contar pra mais ninguém. Nem a minha amiga soube. Eu falei pra minha amiga que eu peguei ele conversando com outra menina, que eu não queria mais ficar com ele. Inventei lá uma história nada a ver pra minha amiga, que minha amiga inclusive ficou desconfiada. Eu e ele combinou de não contar pra ninguém, nem pra mãe dele. Tipo assim, era uma coisa escondida, que só eu e ele sabia mesmo, sabe? Ninguém sabia. Até que eu comecei a cabular mais vezes na escola e a gente começou a ficar. E a minha amiga perguntava por que eu tava cabulando e eu falei que eu tava ficando com outro menino pra ela, que eu tava gostando de outro menino. Mostrei uma foto de um menino que eu conversava mocota, né? Que aí eu parei de conversar quando eu comecei a ficar com esse outro. E eu falei que era ele, entendeu? Que ele morava também ali perto da minha casa e tal. Nem pra minha amiga eu contei, gente. Eu fiquei com muito medo de alguém descobrir. E aí ele começou a me contar mais, né, sobre o que ele era envolvido, o que ele fazia. E às vezes eu ficava com medo e tal, mas eu tava gostando muito dele. Muito mesmo. Eu comecei a cabular mais vezes na escola. E comecei a ir ver ele mais vezes. E aí teve uma vez que a mãe dele quase me viu e ele teve que falar que tava com outra menina, entendeu? Então, tipo assim, era muito, muito tenso. Até que ele me pediu em namoro. E aí eu falei assim, como que a gente vai namorar? Ele falou assim, eu só tô te pedindo em namoro pra mostrar que eu te amo. Ele falou que me amava, gente. Ele falou assim, só tô te pedindo em namoro pra falar que eu te amo, entendeu? Mas eu vou resolver essa situação, vai dar tudo certo. Inclusive teve um dia, gente, que ele não me respondeu.
não me respondeu. Eu mandei mensagem, ele não me respondeu. Eu falei, pronto, foi preso. Foi preso, lascou. Só que não, gente, ele falou que tava em um corre aí, que deu uns bagulho errado, entendeu? Que ele não me contava muita coisa também. Enfim. E aí eu fiquei morrendo de medo dele ser preso, chorei muito. Daí eu já vi como que era essa vida, entendeu? De você ter medo de perder a pessoa, da pessoa ser presa e tal. Porque esses 2 dias que ele passou sem falar comigo, passou 1000 coisas na minha cabeça, eu chorei muito e eu não tinha pra quem falar, né? Era só eu e ele, não tinha pra quem falar. E ele comprou um monte de coisa pra deixar na casa dele. Pra vocês terem noção, tanto que eu comecei a cabular, ele comprou um monte de coisa pra deixar na casa dele. Comprou shampoo, comprou sabonete, comprou pijama pra mim, comprou um monte de coisa. Até que meu pai foi chamado na escola porque eu tava faltando muito. Aí eu tomei no meu... Amiga, nesse dia que meu pai foi chamado na escola, eu não tava na escola. Inclusive, eu tava cabulando. E aí eles falaram, olha, ela tá faltando com uma frequência, ela sempre foi uma boa aluna e tal. E o meu pai ficou me esperando na porta da escola, gente. Só que sorte que ele sempre me deixava, tipo, 2 ruas antes, justamente pra ninguém descobrir. E sempre antes de todo mundo sair da escola. E ele tinha carro, né? Não sei se eu falei pra vocês, ele tinha carro. Então ele sempre me deixava de carro. Eu saía do carro, subia as 2 ruas, assim, e ficava na porta da escola como se eu estivesse saindo da escola, entendeu? Caso meu pai passasse, sei lá, ou alguém me visse. Só que nesse dia, meu pai tava me esperando na porta da escola, gente. Aí quando eu cheguei, meu pai, onde você tava? Aí eu falei assim, na escola. Aí meu pai, mentira, faz 1 mês que você tá cabulando. Aonde você tava? Entra no carro. E eu tipo assim, puta que porra. Ele foi o caminho todo me perguntando, e eu quieta, gente. Não falei. E ele, nem a sua amiga sabe aonde você tá indo, aonde você tava. Aí eu quieta. E ele, se você não me responder quando chegar em casa, você vai apanhar. E eu tipo assim, mano, eu vou fazer 18 anos e vou apanhar, pelo amor de Deus. Inclusive eu falei tipo assim, você vai me bater. Aí ele falou assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, quem manda em você sou eu. E por que que você não tá indo pra escola? E eu não respondi. Eu fui o carro todo calada. Só falei isso, só. Você vai me bater? Só falei isso. Quando chegou em casa, eu subi as escadas assim, sentei no sofá. E ele falou assim, me fala, onde você tava? Nem que eu passo o dia inteiro aqui sentado. Sentou assim no sofá, gente, e ficou parado olhando pra minha cara. E eu pensando, mano, o que que eu vou falar agora? E aí foi quando eu falei que eu tinha ido pra casa de um menino, que eu tava ficando com o menino. E sabe aquele menino que eu inventei pra minha amiga? Foi o mesmo que eu inventei pra ele. Aí ele falou, eu quero conhecer esse menino. Aí eu mostrei a foto, gente, de um menino que eu nem conversava mais, sabe? Era uma pessoa que eu tinha dado um beijo na vida, que ele sempre dava em cima de mim. E aí eu acabei usando isso ao meu favor. Mas eu usei isso com a minha amiga porque ela sabia que eu já tive alguma coisa com esse menino. Agora, meu pai nunca tinha visto o menino na vida, então meu pai achava, tipo assim, que eu tava namorando com o menino. Sendo que eu nem conversava mais com ele. E eu não podia falar com quem eu realmente tava. E aí o meu pai falou assim, agora sua mãe vai te levar e buscar você na escola. E eu tipo, mano, eu tenho 17 anos, velho. E ele falou assim, eu não quero saber. A sua mãe vai levar e buscar você na escola. E a partir de hoje, você não vai faltar um dia. E se você for ver esse menino, você vai apanhar. Se esse menino quiser namorar com você, ele vai vir aqui em casa pedir pra namorar com você. E eu fiquei tipo assim, lascou. Porque como que eu vou falar pro menino? E aí, quando ele falou isso, gente, eu surtei. Eu comecei a discutir muito com ele. A gente começou a bater boca. Eu comecei a falar que ele me sufocava, que ele era um péssimo pai. Enfim, sabe coisa de adolescente? Que hoje em dia eu me arrependo de ter falado aquelas coisas. Mas eu e ele discutiu muito feio. E ele começou a me bater, né? Ele me bateu porque ele falou assim, que ele tava me educando, que ele não ia aceitar esse tipo de coisa, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer faculdade, que eu tava virando uma vagabunda. Entendeu? Então a gente começou a discutir. Aí ele falou que eu tava de castigo, que eu não ia dormir na casa da minha amiga, que eu não ia sair, que eu ia ser da escola pra casa, da casa pra escola, que a minha mãe ia me buscar na escola, enfim. Ele só não tomou meu celular, né? E aí, depois que aconteceu essa briga, eu fui pro meu quarto e quando ele foi, tipo, ele foi trabalhar, eu liguei, né, pro menino que eu tava namorando.
E aí eu contei o que tinha acontecido e eu e ele decidiu que a gente ia ficar 1 semana, 2 semanas sem se ver pra poeira baixar, sabe? E, gente, foi muito difícil, muito difícil. Eu chorava muito porque eu gostava muito dele. Tipo assim, era surreal. Teve uma vez que ele passou na frente da minha casa, assim, ele jogou um chocolate no portão, né? Porque eu já tinha mostrado pra ele onde eu morava uma vez. E aí ele jogou um chocolate no portão. Nisso que ele fez isso, eu chorei muito, gente. Porque eu pensei, cara, o menino vem praticamente aqui no portão e ele não pode ser meu namorado, não pode entrar aqui, sabe? Teve um dia que ele me ligou, que ele falou, a gente precisa conversar, tem que ser pessoalmente. Só que eu entendo que você não pode sair de casa e tal. E eu falei, o que que aconteceu? Ele falou assim, aconteceu uns BO aqui, entendeu? E eu tô nervoso com uns parceiros meus que vacilou, que não sei o que. Eu tô precisando conversar com alguém. E eu insisti pra ele falar o que que era, gente. Ele não quis me falar de jeito nenhum. Ele falou que queria me falar pessoalmente. E aí teve uma manhã que eu mandei mensagem pra ele, ele não me respondeu. E eu mandei mais mensagens e ele não me respondeu. E aí a minha amiga mandou assim, amiga, você viu? E eu falei assim, o que, amiga? E ela me mandou uma foto que tava todo mundo postando, gente, essa foto de que ele tinha falecido. Era uma foto que tava todo mundo postando nos status, sabe? Só que eu tinha acabado de acordar, tava sem entender nada e naquele dia ainda não teve aula. E aí eu fiquei, tipo, sem acreditar. Eu falei, como assim, amiga? Que é isso? Quem postou isso? Quem é esse? Na hora eu nem reconheci a foto, sabe? Eu fiquei, tipo, quem fez isso? Como assim? Eu não tô entendendo. E a minha amiga falou assim, vê o status